Foi o meu primeiro artigo para a Epoch Times, na verdade, a minha estreia na Epoch Times. Eles se tornaram um jornal muito grande aqui nos Estados Unidos, hoje são o quarto maior jornal em número de assinaturas, e eles me fizeram esse gentil convite para que eu me tornasse colunista da versão americana do Epoch Times, que para mim é interessante, porque eu posso amplificar o que está acontecendo no Brasil agora para o público americano. Né? Uma das coisas que as pessoas se queixam muito aqui nos Estados Unidos, as pessoas que querem se informar a respeito do que está acontecendo no Brasil, é da completa ausência de cobertura da mídia tradicional. Então, vocês pegam, por exemplo, o Schellenberger, é um jornalista muitíssimo renomado, premiado, etc. E ainda assim, jornais como o New York Times, o Washington Post, o The Wall Street Journal, continuam absolutamente calados a respeito dos Twitter File Brasil. Eu, inclusive, marquei lá no Twitter o Jack, esqueci qual é o sobrenome dele, que é o cara o que fez a reportagem da Embaixada da Hungria com o Bolsonaro, onde eu falo, não é possível, você não está vendo o que está acontecendo, você não vai reportar. Então é muito bacana que eu possa fazer isso a partir de agora pelo The Epoch Times e dar um pouquinho mais de visão, né, para a sociedade americana do que está acontecendo no Brasil. O próprio Chris Smith, os próprios deputados americanos reclamaram da ausência de cobertura sobre o que acontece no Brasil. Eu expliquei para eles, olha, no Brasil só tem correspondente. O Washington Post não tem um correspondente fixo para o Brasil, mas tem uma menina que cobre. O New York Times tem lá o Jack que fica fazendo dueto com a ministra do Lula. A CNN tem o correspondente dela, e acho que o Wall Street Journal também tem. Então, assim, é toda a mídia mainstream de esquerda que tem. O Wall Street Journal até já foi um bom jornal, hoje está uma porcaria. E não à toa está afundando. Então é muito difícil passar aqui para os Estados Unidos o que está acontecendo. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. O que eu procurei resumir esse trabalho absolutamente brilhante que o Agape e o Schellenberg fizeram, vale, as pessoas que acompanham o meu canal já conhecem o Agape, já estão familiarizadas aí com esse fone dele de gamer, porque ele já teve lá no canal várias vezes sobre essas séries de reportagens que ele vem fazendo. Essa última foi sobre onde ele conectou a conexão antes dos Twitter Files, ele mostrou a conexão entre o FBI, Jorge Soros e o TSE. Coisas que as pessoas imaginavam ser coisa de teoria da conspiração. E ele mostrou com dados as visitas, os encontros, quando aconteceram, o que foi dito, o que foi feito, o que foi publicado. E o dinheiro, né? Quem paga essa farra, quem paga essa festa. Ele mostrou os 2,4 milhões que os Sleeping Giants receberam da Open Society, que é a fundação do Jorge Soros. Tudo isso estava sendo exposto. Quando vieram os Twitter Files, foram essa bomba. Porque o que a gente aprendeu com os Twitter Files? Que o Tribunal Superior Eleitoral, o Judiciário brasileiro, exigiu que o Twitter revelasse dados pessoais de brasileiros que simplesmente estavam usando hashtags. Então você postava uma hashtag, o TSE virava para o Twitter e falou: quero saber quem é esse FDP aí que está usando essa hashtag. E você pode pensar que eram hashtags assim, bomba no STF, morte ao Alexandre. Não é nada disso. Eram hashtags do tipo voto impresso já, ou voto auditável já, ou Barroso na cadeia. Né? Hashtags que eram questionando um serviço público,
porque o Tribunal Superior Eleitoral é composto por burocratas que prestam um serviço público pago pelos nossos dinheiros e, portanto, precisam ser cobrados pela sociedade, e responsabilizando agentes públicos. Então, essas pessoas que passavam a querer responsabilização e cobrança de serviços públicos passaram a ser perseguidas. E o Twitter, e queriam que o Twitter fizesse isso à margem da lei brasileira. O Brasil tem legislação para a internet, no caso, o marco civil da internet, e, a despeito do que diz a legislação, o TSE e o Supremo Tribunal Federal passavam por cima da legislação para querer que o Twitter quebrasse a lei. Então, eu acho que é um dos poucos casos onde nós temos juízes que pedem para que a lei seja quebrada e não para que a lei seja cumprida, né? E nós vimos os bastidores de como funcionou o processo de censura do Tribunal Superior Eleitoral a deputados como o Marcel Van Hatten, como a deputada mais votada do Brasil, a Carla Zambelli, tiveram nas redes sociais. Vimos como é que funcionou o processo de censura a pastor, inclusive fora do Brasil, pastor aqui da Lagoinha, Orlando Church, o André Valadão, como foi o processo de censura das redes sociais dele, ou seja, alguém que estava fora da jurisdição americana. Vimos o Alexandre numa tentativa louca, megalomaníaca, de exigir que as pessoas fossem censuradas até nos Estados Unidos. Ele queria exceder até a jurisdição dele, sendo que, porque ele falou que os brasileiros podiam usar VPN. O Alexandre morre de medo que as pessoas baixem VPN, e é por isso que todo mundo tem que ter VPN. Se você não tem um VPN hoje, você é parte do problema, você não é parte mais da solução. E, por último, e o mais grave aqui, para eu concluir, nós vimos talvez o crime mais grave de todos esses, e eu listei aqui crimes gravíssimos, né? Violação de imunidade parlamentar, obrigação, tentar forçar alguém a cometer um crime. Eu citei aqui coisas muito graves, mas a mais grave de todas as coisas foi a tentativa do Alexandre de Moraes de transformar, né? A gente chama de weaponize, o Schellenberger e o Agap chamaram de weaponize, né? Transformar em arma, instrumentalizar o Twitter. E a gente sabe que, na verdade, foram todas as redes sociais, porque a gente tem as informações do Twitter, mas a gente vê o Twitter dizendo que as coisas, na verdade, foram mais graves, inclusive eram piores dentro do Google, né? Mas o Alexandre de Moraes transformou as redes sociais brasileiras em uma peça de campanha do Lula. E eu explico por quê. Nós temos as evidências incontestáveis pelos e-mails do Twitter de que o Alexandre queria suprimir conteúdo, posts e personagens de direita, que, portanto, criticariam e fariam uma exposição de quem era o candidato Lula, e, ao mesmo tempo, poderiam exaltar o candidato Bolsonaro. Dessa forma, com o peso que as redes sociais têm e com a diferença ínfima que nós tivemos nos votos entre Lula e Bolsonaro, é possível afirmar que o Alexandre de Moraes, só com isso, já decidiu o resultado das eleições. Então, nós tivemos a interferência do presidente do TSE no resultado das eleições brasileiras. Eu não estou falando aqui nem de radiolão que precisa ser investigado, eu não estou falando aqui de questões das maquininhas, etc., que eu não quero entrar aqui para não começar derrubando logo o seu canal, Karina. Mas nós estamos falando de uma ação criminosa, marginal, de um agente público que interferiu no processo eleitoral brasileiro. De forma que o nosso Senado não pode mais, mesmo amedrontado, não pode ficar em silêncio diante do que está acontecendo. Eu vi alguns senadores, como Eduardo Girão, Magro Malta, o Jorge Seif está mais calado essa semana, coitado, que ele está na Berlinda, mas tenho certeza que ele também seria alguém nessa direção. Mas o astronauta, por exemplo, que o Bolsonaro escolheu para ser candidato, o Marco Antônio e eu abordamos isso hoje no Show da Manhã no Fio Diário, o astronauta continua no mundo da Lua. Ele acha que ele ainda é astronauta e está apostando transplante de rim de porco, sei lá o quê. Eu falo, pô, legal, boa, parabéns, bacana. Mas você está vendo onde é que você está, velho? Você sabe que você é um senador da República, você não é mais ministro da Ciência e Tecnologia, você não é mais astronauta da NASA, ou sei lá de onde você quer que você é, da Agência Espacial Brasileira, não sei de onde é que você era. Você é senador da República.
Cadê Tereza Cristina? Sérgio Moro deu a mão para o sistema, está lá pedindo, se humilhando para o Gilmar Mendes. Cadê o general Mourão, que supostamente, segundo disse uma jornalista Natuzaneri da Globo News, estava se encontrando com o pessoal dos Estados Unidos, inclusive enfim, com o pessoal do Council of Foreign Relations, para avalizar a interferência americana na eleição brasileira? Cadê o senador Mourão, no caso dos Twitter Files? Cadê o restante dos senadores? Eu não vou perguntar do Marcos Duval, porque o coitado não pode falar, mas cadê o restante dos nossos senadores? Senador Portinho, do meu Rio de Janeiro. Romário deve estar jogando futebol, sei lá o que ele está fazendo. Ótimo peladeiro, péssimo senador. Mas onde estão os senadores do Brasil? Cadê o restante dos senadores do Brasil? Essa é a pergunta que eu falo. Não há mais dúvidas sobre o que aconteceu. Não há mais dúvidas sobre a ilegalidade do que aconteceu. E o fato de dizer isso, quem está dizendo isso não é o Paulo. Isso está absolutamente declarado e escrito na reportagem que o Agape, o Schellenberger fizeram de forma absolutamente brilhante. O que eu fiz foi simplesmente reportar o trabalho brilhante deles, resumir, transformar numa coluna e exortar que os americanos tomem alguma atitude em relação a isso. Porque nós estamos falando, inclusive, de interferência de empresas americanas nas eleições de um outro país. Isso é muito sério.